Bem, hoje temos connosco o conjunto de textos fascinante. Mesmo, fragmentos poéticos, reflexões, a maioria do Paulo Roberto do Carmo. Coisas como A Arte de Revidar, Crisbal, o Guerreiro, Escolhidos. Sim, Estação de Força, Livro das Manhãs, Livro de Preceitos, o pequeno tratado sobre a desobediência. Exato, esses todos. E depois também a Revolução das Aprendências, que já nos puxa mais para, bem, para a educação, para a comunidade. Certo. À partida podem parecer coisas um bocado diferentes, não é? A poesia, às vezes tão crua, e depois uma reflexão mais, estruturada sobre o aprender. Pois. Mas o interessante foi começar a ler isto em conjunto. E o que salta à vista é uma exploração muito intensa da condição humana, da luta, daquela força que parece vir das palavras, do sonho. E da rebeldia também, não é? Da necessidade de dizer não, por vezes. Sim, sem dúvida. Portanto, a nossa missão aqui, se quisermos, é tentar destilar as ideias principais disto tudo, ver como é que elas conversam entre si. Exatamente. Vamos tentar navegar por aí. Como é que estes textos olham para a dor, para a resistência? E como é que veem a poesia, o sonho? São escapes? São ferramentas? Ferramentas, gosto dessa ideia. E depois, claro, a tal desobediência. O que é que significa aqui? É só política? É mais fundo? E como é que isto pode, lá está, ligar-se a uma maneira diferente de pensar a escola, a comunidade? Ótimo ponto de partida. Então, comecemos por aí, pela crueza da existência que isto retrata. Há passagens, fala-se do espírito a arder, do sangue andarilho, quase que sentimos na pele, não é? Sim, é muito visceral. A figura do Crisbal, o guerreiro, por exemplo, parece mesmo a encarnação dessa luta constante. Uma luta contra o quê, exatamente? Contra a própria finitude, os textos falam muito do padecimento, do sofrimento. Falam, falam. Mas o que acho curioso, por exemplo, numa passagem dos Escolhidos, é que não é só para lamentar. Diz algo como: se padeceres, alegra-te, não tenhas medo. Não serás só tu, somos muito mais que nós. E solidários. Germinamos todos na grande labareda da vida. Isso é poderoso. Sugere que na própria dor partilhada se encontra uma força. Uma espécie de comunidade. Uma comunidade na vulnerabilidade, talvez. Lá está. Que é uma ideia contraintuitiva, se calhar. Pensamos sempre na dor como algo que nos isola. Exato. E a resistência? É só aguentar. Tipo, cerrar os dentes e seguir. Bem, parece que não é só isso. Há uma dimensão mais ativa, quase desafiadora. Lembras-te daquela passagem do pequeno tratado? Aquela que diz: na dor o homem é igual aos animais. Na vingança o homem é igual aos deuses. No ódio o homem é igual a si próprio. Lembro. É forte. Até um bocado perturbadora, não é? Coloca a reação à dor numa escala quase mítica. É. E noutro sítio, na estação de força, diz: há um só sentido na dor, o de resistir enquanto mudamos de dor. Quer dizer, não é só suportar passivamente, é resistir. E esse resistir implica movimento, mudança. Resistir enquanto se muda de dor. Que imagem. E isso liga-se a outra coisa que me ficou, que aparece em mais do que um texto. Aquela frase: estar vivo é desumilhar-se. Sim, no livro de preceitos e no pequeno tratado, sim. Ou seja, viver não é só, existir biologicamente. É uma afirmação ativa, uma afirmação de dignidade contra o que nos quer achatar, diminuir. Parece-me que sim, é recusar a submissão. E essa recusa, essa afirmação, parece que encontra as suas armas onde? Na palavra e no sonho? Sim, vamos a isso, porque a palavra aqui, não é mesmo nada decorativa. Andar com as palavras é romper o ventre das horas. Isto está nos Escolhidos. É quase físico. Uma criação que rasga, que abre caminho. E é também arma, como disseste bem. Lembra-se do livro de preceitos. Não há espada mais penetrante que a palavra. De sua ferida nos vergões sangra a verdade. Sangra a verdade. Impressionante. E palavras como revide, rebeldia, sublevação aparecem muito. Não são acidentais, pois não? De tolo. São centrais. E repara, o papel do poeta não é o de alguém que está de fora a ver. Não. Ele mastiga a dor antes de a gritar. E tem de caçar as palavras com redes de arrasto e cães de faro. Há um trabalho, quase um esforço físico, para encontrar a palavra certa, a palavra que fere, que revela. Essa materialidade da palavra é
Fascinante. E a par dela, o sonho. O sonho me liberta as pernas, até a alarme. Isto é da arte da revidade. Lindo, não é? E nos escolhidos. Onde há sonhos, há poesia. Mas o sonho maior é amanhecer. Os sonhos aqui não são só fugas, pois não? Parecem mais motores, o combustível para continuar, para imaginar outra coisa para além do imediato da dor. Exato. Não são apenas escapes, são motores de possibilidade. O pequeno tratado até imagina um futuro em que a poesia será tão indispensável quanto o galo que canta ou o cachorro que late. Tão indispensável como o galo. Quer dizer, uma função básica, vital para a comunidade. Talvez porque, como diz noutro sítio, coração e alma escondem segredos que só o poema revela. A poesia, o sonho, dão forma àquilo que se calhar não conseguimos dizer de outra maneira, não é? Articulam a resistência, forjam a identidade, talvez. E essa palavra que revela, que articula a resistência, leva-nos direitinhos à desobediência e à crítica social, que são muito frontais em vários desses textos. Sem dúvida. O pequeno tratado sobre a desobediência é quase explícito nisso. Lança aquele desafio: silencie, esconda-se ou revolte-se e lute. A escolha é sua. É preto no branco. Não deixa grande margem para dúvidas. E essa revolta, essa luta, parece estar ligada a uma crítica social muito dura. Duríssima a descrição do operário como um réptil cibernético na estação de força, ou a verdade como uma escada suja de sangue cujo último degrau disfarça o cadafalso. São imagens brutais sobre a desumanização, a injustiça. E aquela ideia de que, se assolar, Deus pode, revidar pode o homem, que aparece tanto nos escolhidos como no pequeno tratado, põe a rebelião quase como um direito, uma capacidade humana perante a opressão. Uma prerrogativa humana, sim, e a chave para isso parece ser a união. De tudo é capaz o homem se for um sonho só, um sonho solidário. Um sonho solidário. Olha, e pegar nisso, essa necessidade de revolta, de não aceitar o que é insuportável. Quando tudo se torna insuportável, só a desobediência liberta, como diz o tratado. Como é que isto se pode ligar à forma como pensamos a sociedade? Ou, por exemplo, a educação? Essa ligação é muito interessante, porque essa filosofia de questionar, de transformar, parece ser a mesma que está por baixo de A Revolução das Aprendências. Quer dizer, quando esse texto critica um currículo todo, fragmentado, imposto de cima, Sim. quando defende que haja democracia na escola, que quem aprende tem autonomia, não está, no fundo, a propor uma espécie de desobediência, uma desobediência construtiva face aos modelos antigos, autoritários, desligados da vida. Faz sentido. Então, aquela ideia de pôr os alunos a resolver problemas da comunidade, de envolver toda a gente, isso seria uma forma prática daquele sonho solidário. Construir juntos uma alternativa à passividade, à alienação? Precisamente. É ver a aprendizagem como um ato de libertação, coletivo, ligado ao mundo real. Rejeita a passividade, tal como os poemas rejeitam a submissão. Aliás, a crítica à indiferença é outro ponto de contacto forte. Aquela frase dos escolhidos, os deuses bebem o sangue dos indiferentes. É arrepiante. Sugere que ficar quieto, não agir, é ser cúmplice. Cúmplice das estruturas que oprimem. E a aprendizagem ativa, comunitária, que a Revolução das Aprendências propõe é o oposto disso. Claramente. Portanto, o percurso que fizemos foi: começámos na dureza da vida, na dor que parece estar por todo lado, passámos pela palavra e pelo sonho como boias de salvação, mas também como armas. Sim, como ferramentas de resistência e criação. E chegámos à necessidade de dizer não, de agir em conjunto, seja na luta social, seja na forma como aprendemos e ensinamos. Exato. É essa tensão constante que atravessa tudo isto, não é? Entre o peso da realidade, a fome, a injustiça, a morte e a força incrível do espírito humano que simplesmente se recusa a ser esmagado. A solidariedade, a rebeldia, o poder da linguagem poética, o outra, e a procura por maneiras mais justas de vivermos juntos. São esses os fios. Fica, se calhar, uma provocação para quem nos ouve pensar. Se estes textos dão tanta força
À palavra, não há espada mais penetrante que a palavra, e a própria vida como ato de afirmação, estar vivo é desumilhar-se. Que palavra ou que ideia disto tudo parece mais necessária, mais urgente para nós hoje, para navegar o mundo como ele está.